Atenção, rede da Metropolitana, para a próxima atração. Only you. Olá, amigos da Rádio Metropolitana, eu sou Maurício Ribeiro e essa é mais uma edição da nova temporada do programa Piracult, que já se chamou Pira Cultural na outra temporada e agora tem o seu nome reduzido, identidade visual repaginada, nova vinheta, novos convidados, novo formato, novo tudo. Outubro vem com essa renovação e a gente está embarcando em trazer grandes nomes da arte, da cultura e do entretenimento local, para que a gente possa dar visibilidade para esses artistas que às vezes se escondem por trás de suas obras. E falando em obra, eu tenho aqui comigo hoje ninguém mais, ninguém menos do que Sir Elton John. Aqui atrás, Freddie Mercury. E durante o programa a gente vai saber que outras personalidades vieram. É o tipo e o nível de convidado que eu quero para esse programa, Danilo Teles. Convidados internacionais que nasceram pelas mãos dessa artista Piracicabana. Fernanda Nepomuceno, boa noite. Que prazer ter você no nosso programa. O prazer é todo meu. Fernanda, é verdade que você faz tudo isso sozinha? Sim, sim. Que bacana. Eu tô impressionado, assim, porque para quem tá em casa, são peças, ó. Deixa eu mostrar para aquela câmera ali. Sem fazer errado, né, Maurício? Maurício está banado, dá um medo. Olha lá, ó. Elas são frágeis, mas não tão frágeis. Sim. Assim, fique tranquilo. Olha, aí legal, Dan. É essa aqui que eu queria, olha só. Gente, é muito detalhismo e outra, é impressionante a perspectiva dele flutuando sobre o piano, né? Aí eu tenho também esse Freddie Mercury aqui. Maravilhoso. Eu até já cantei a Fernanda aqui, que ano que vem a gente vai expor essas peças lá no pub do Reino Unido. Ah, adoro. Porque tem tudo a ver com a identidade britânica. Estão todas disponíveis. E para quem ainda não associou o nome à pessoa, Fernanda é a mãe daquela Marilyn Monroe, que está lá no Salão de Humor, né? E o Sigmund Freud também, que está exposto lá. Essas duas peças nasceram pelas suas mãos. Sim. Há quanto tempo você mexe com essa arte? Que técnica é essa? Então, faz uns 6 anos mais ou menos que eu comecei. A técnica se chama papietagem. Papietagem, não é papel machê. Não, papel machê, geralmente eles fazem com vários tipos de papéis, geralmente jornal, amassa, bate no liquidificador com cola, vira uma massa. Outro realmente. processo. É um outro processo. Esse não, a gente faz uma base, também com jornal, com fita crepe, vai formando o boneco, né? E daí você vai passando pedaços de jornal. Você vai rasgando os jornais e vai colando. Ele vai fazendo o formato, daí você lixa um pouquinho, daí às vezes não dá certo, você refaz. E ele vai, né, formando o boneco. E basicamente é papel, fita crepe. Papel, jornal, né? Papel jornal, fita crepe. Fita crepe, cola, às vezes arame... caixa, adoro caixa. Não posso ver uma caixa no supermercado, levo pra casa. Gente, uma concorrente pra mim. Eu adoro catar caixa também. Adoro. Nesse aspecto eu sou acumulador. Caixa de verdura, então, aquelas Fico mais louca, rígidas. Claro que eu não faço escultura, mas eu uso para outras finalidades de organização, né? Caixa é maravilhoso. A gente É leva bom pra saber. casa, os gatinhos ficam doidos, eles já, né, brincam um pouquinho, depois a gente vira arte. O que não virar vai pro lixo fazer o quê? Sim, né? sim. Mas eu acho muito bacana, não só pelo produto em si, mas porque no processo você está dando destinação útil a materiais que normalmente são descartados. Sim. Né? Seria lixo. O que te despertou para essa técnica de papietagem? Então, achei tão bonito o nome. É bonito, né? É bonito. Antigo, egípcio lá. Eu não vou saber contar Egípcio? a história. Mas é bem antigo. É milenário, então. Sim. E como é que chegou até você? Então, na verdade, a arte ela faz parte da minha vida e da minha família, né? Todo mundo faz alguma coisa, então, em algum momento, além de dançar, que eu danço flamenco. Legal. Flamenco, que bacana. Eu danço flamenco. E em algum momento da minha vida, não muito bom, né? Todo mundo tem. E daí eu queria
na verdade, assim, colocar pra fora os meus sentimentos. Uma necessidade muito grande de, tipo, sabe, as sombras, colocar pra fora, né? E daí eu queria 3D. O desenho, a pintura, eu acho legal, mas eu não me identifico. Eu precisava, sabe, aquela coisa de pegar o boneco, Sim. de ver de todos os lados. E daí eu tentei várias coisas. Eu tentei o papel machê, não rolou. Eu tentei biscuit, eu tentei trabalhar com argila e não sei de onde veio. Você uma foi coisa direto que- pra modelagem. Foi. Ou Eu passou pelo desenho. Você daí gosta de desenhar, mas não te dá esse tesão todo. Não, eu ganhei um prêmio agora esses dias, fiquei sabendo, semana retrasada, em Pindamonhangaba, um salão de humor. Que, De assim, Pinda? Que barato! Foi super legal. Eu recebi menção honrosa. A gente brinca, menção horrorosa. Não, menção Honrosa, honrosa. que bacana. Então, o menção honrosa, na verdade, é porque teve o primeiro, segundo, terceiro colocado e o meu também foi visto, teve um olhar diferenciado. sim, Fiquei sim. muito feliz. Vou ganhar um troféuzinho com o meu nome. de Muito bom, Pindamonhangaba. parabéns. Então, de vez em quando eu desenho alguma coisa, mas Sim. assim, o que eu gosto é o tal do 3D, né? E daí a papetagem eu não vou lembrar de onde surgiu. Ela apareceu, eu comecei a fazer. Muitas escolas fazem esse trabalho até com criança, não é uma coisa muito nova, que as pessoas não levam muito. Não, a confesso fundo, que eu já né? vi, mas eu não Sim. tinha ideia do processo e não Sim. na minha cabeça, como leigo, pra mim não distinguia do papel machê, mas agora eu começo a enxergar com outra perspectiva, O papel né? machê, lembra assim, amassadinho, você vai formando bolinhas. Esse não, você vai, na verdade, você rasga o jornal, até pra você respeitar as fibras dele, Aham. tá? Porque senão fica uma coisa tudo meio que emendada, não fica legal, daí tem que lixar muito. Então você rasga e você vai passando cola, rasga cola, rasga cola. Então, um trabalho bem manual, bem até intuitivo, assim, sabe? Não é uma coisa assim, eu vou fazer desse... Não. Sim, sim. E a obra, ela vai tomando a forma dela. Né? Às vezes você visualiza uma coisa e, de repente, sai outra, né? Você sabe que eu já ouvi isso de outros artistas e é uma coisa que não é que me assombre, mas me impressiona bastante. A obra, ela escolhe nascer. Você tem essa perspectiva? Total. Por exemplo, cada uma tem uma história. Vamos colocar, por exemplo, Freud, que está exposto no Salão de Humor. Legal. O Freud foi um pedido de uma psicóloga, amiga, Cris Tabai, linda, maravilhosa. Sim. E ela me Foi uma pediu- encomenda. Foi. Eu quero um Freud, porque ela faz vários vídeos, né? E ela queria colocar no consultório. Tá bom, vou fazer. Demorou 2 anos para eu me conectar com aquela conversa, e daí você tem todo um estudo, e daí... Que maravilhoso. Filme, você lê, e você vai... Não é tão profundo, tá? Entendeu? Assim, é aquilo que interessa pra gente. Sim. E daí, a hora que você se conecta com a conversa, daí ele começa a fluir. Entendeu? Não é assim, eu vou fazer tal coisa. Não, não rola. Pra mim, pelo menos não. De repente, outras pessoas... Então, mesmo uma encomenda... Não adianta, não consigo trabalhar com esses, sabe? Tem que ser no teu time e no time da peça. Ela tem que Sim. querer nascer. É isso? Exatamente. Então, por exemplo, que nem agora, eu tô expondo, tem 2 trabalhos meus no Salão de Humor. Um é a Merlin, que também tem uma história, sabe? Ela não surgiu do nada. Sempre achei ela muito bonita, mas de repente um dia comecei a ouvir uma filósofa que eu sigo, que eu adoro e tal, e essa filósofa falando da Merlin. Que a Merlin era uma filósofa. Eu, como assim, Merlin, uma filósofa? E daí que ela leu um livro e tal, e daí comecei a olhar a história da Marilyn e comecei a me interessar. Loira, bobinha, isso, aquilo, nada. Uma pessoa assim super que lia muito, escrevia muito, muito descontente com a vida. Aliás, eu acho que eu tenho um quê com pessoas problemáticas, né? Adoro. Então, cada um, se você for ver, o Michael Jackson tem um histórico de vida. É aquela gente que parece tudo bonitinho, sabe? Tudo legal. Sim. Mas a gente, sabe? E daí, a hora que você vai estudar a história, tem São aqueles que lado... a gente vê o close, mas não vê o corre, né? Exatamente. Né? Então, todos eles têm. Aqui na mesa, se você for ver, todos eles têm, assim, algum aspecto de, sabe, de dor, de tristeza e tal. Então, isso me interessa, né? E a Merla foi assim, e, na verdade, ela não era só essa bobinha fútil, sexy. Ela era uma pessoa bem, assim, que Essa queria... concepção de mulher-objeto você desconstruiu na pesquisa. Ai, total. E daí o que acontece? Cada trabalho tem uma história, né? E a gente vai mudando a forma de trabalhar. Então, por exemplo, aqui na mesa a gente tem um dos primeiros que foram pro Salão de Humor, que é o Freddie Mercury e os Beatles. Deixa eu pegar os Beatles e mostrar pro pessoal em casa. Eu vou pedir licença Sir Elton John para deixar ele no cantinho aqui um pouquinho. Sim. Seguro, porque o apresentador é estabanado. Antes que eu faça alguma coisa que depois eu seja penalizado. Gente, olha a riqueza de detalhes desses Beatles aqui. Eu vou fazer um panorama aqui.
Lembrando que, na verdade, a proposta não é ser igual, é diferente Sim. de uma pintura, de um rosto. Danilo, não, é uma caricatura. Eu vou pedir pro dedo nervoso do Danilo sossegar numa câmera só. Abre aquela de cima lá pra mim, é porque ele fica mudando e eu fico perdido aqui. Não. Joga aquela de frente lá e deixa nela. É essa aí que eu quero que deixe. Obrigado. Ó. Então, e a ideia é colocar alguns aspectos assim que são marcantes, né? Então, por exemplo, tem um que tá descalço, porque ele, na verdade, na foto a gente deu uma pesquisada, a perna que tá cruzada, é um que tá com óculos, é a forma que mexe com o braço. Maravilha. Né? E o Fred Mercury também foi, na verdade, foi o primeiro. Foi em 2019, primeiro salão. E tem o Ozzy, que também eu expus. O Ozzy foi o máximo, porque na verdade eu não conhecia tanto. E a história do morcego, eu fiquei louca na história do morcego. Como é que é a história do morcego, que eu não sei? Então, ele é todo aquela coisa bem densa, né? E daí diz que no meio de um show, ele soltaram um morcego. E ele pegou, né? Você conhece a história, né, Maurício? Agora que a ficha caiu, verdade. Ele mordeu o morcego. Ele mordeu, mas ele achou... Na minha concepção era um rato, agora que eu lembrei, era um morcego. E na verdade, assim, o pessoal achou, nossa, o cara comeu morcego, porque... Não, alguém jogou, ele achou que era um brinquedo. E ele pegou o trem e mordeu. Ele saiu de lá e ele foi tomar uma antirrábica. Que coisa louca, meu. Né? Daí, eu não sabia da história por trás da história. Mais coisa, tá, Maurício? Eu sei o basicão. Mas muito interessante. Mas foi bem legal. Então ele não foi, ele é macabro, isso, aquilo, pá, né? O homem do inferno. Tudo bem, tem isso que ele faz essa... Mas o morcego foi sem querer, tá? Ele achou que era um brinquedinho e de repente ele viu que tava sangrando, que a coisa tava séria. E na peça que você fez dele, ele tá comendo morcego ou não? Tá segurando o morcego vesgo, assim. Que barato. É bem interessante. Que barato. Então ele, na verdade, foi tudo em 2019. Foram os primeiros. Sim, na verdade, foi assim, tudo de uma vez, com muita influência do meu filho, tá? Meu filho adora rock. Mãe, faz tal coisa, mãe, faz tal coisa, né? E daí eu acabava, faz tal coisa, tá, vamos ver qual que é a história dessa pessoa. E daí a gente acaba... O Fred Mercury, na verdade, quando eu fiz, lançou o filme. Então, daí mais ainda que você vai atrás. O filme do Fred Mercury é uma coisa, assim, arrebatadora, né? Primeira vez que eu assisti... Foi por acaso, eu tava zapeando o canal, tava começando no Universal Channel, eu tava com sono, o sono foi embora, e é um canal que tem muito comercial, eu me vi virando a madrugada e não queria desligar a televisão, falei, gente, que sensacional, que história, que história. Aquela parte que ele tá no Rio, aquela coisa, arrebatador. Demais, arrepia, né? Então pro Fred foi todo esse processo de pesquisa todos também. Eles têm, todos eles têm, né? Daí 2019 foi ele, daí 2020 volta o Elton. Daí foi o Elton, e o Elton, na verdade, foi uma outra conversa. Eu vi um filme dele, achei o máximo, ele voando naquele piano. O que é ele voar naquele piano, entendeu? Eu peguei a referência na hora. Tá, e daí como é que faz? Não sei, eu quero fazer. É uma coisa meio assim, que pelo menos eu penso assim, não sei como que as outras pessoas que trabalham com arte faz. E daí você pesquisa, você coloca, ele cai, não dá certo, você... Entendeu? Eu não sou muito Você achou o ponto de equilíbrio dele. Mas se falar que, eu medi, eu Dan, fiz pesquisa... Passa pra essa prévia aqui que tá com nós dois divididos, pra mostrar pro pessoal em casa. Obrigado, querido. Você achou o ponto de equilíbrio dele, eu tô encantado com isso. Ele não Deu cai. um trabalho danado fazer isso aqui. O maior trabalho é achar o ponto de equilíbrio, realmente, né? E tipo assim, ele tá numa base que aqui ele tem um pouco de arame e tal, mas ele não é tanto pra segurar todo esse peso. É o tamanho da cabeça desse homem. Mas é o milagre da física. Né? Mas só na tentativa e erro, viu? Sim, eu sei que tem pessoas muito mais... Não foi equação. Ninguém te ajudou com contas, né? Então, eu sou péssima. Porque o quadrado da hipotenusa, não sei se você sabe, é igual a soma do quadrado dos catetos. A gente aprendeu isso, não aplica pra nada, né? Pra alguém deve servir. Pra alguém deve ser pouco. O engenheiro da vida deve estar servindo. Pra nós artistas, não. Então, e daí nessa fase, o que acontece? Eu já puxo mais pra caricatura mesmo. Que é a orelha maior... que é o óculos, assim. Então, eu comecei a... Porque você vai se descobrindo também, né? Então... Não rolou nenhum croquis dessa peça, em papel, em desenho. Serve pegar um papel, assim, de rascunho e fazer um desenho... Quase mediúnico. E muda muito, Maurício. É uma coisa assim, que a gente pensa uma coisa e depois vai fluindo de outra forma. Daí esse foi no ano, daí veio o Michael. Daí Vou o Michael botar o Michael em proposta. cena agora, porque o Michael Jackson, além da estrutura do boneco em si, eu tô muito encantado com as palavras que você aplicou, porque ele já é um produto da pandemia, sim ou não? Ele tá de máscara. Ou foi a máscara veio depois? Embora ele usava máscara, né? Então, na verdade, assim, pandemia, máscara... Nossa... Michael Jackson já usava máscara? Sim. Como assim? Daí eu fui pesquisar e tinha Ele algumas foi conversas Ele foi dele. um precursor
E ele acreditava que ele tinha que usar máscara porque, assim, ia ter uma bactéria, em algum momento, uma bactéria que ia infectar, sabe, todo mundo. Infectar, né? Infectar todo mundo. E ele não podia adoecer, porque ele tinha um público, que isso, aquilo. Então, ele usava máscara por conta disso. E o pessoal ainda falava, mas, Marco, viu, você tá fazendo papel de ridículo, o pessoal tira sarro, entendeu? Segurança dele. E ele, não, o meu público... Então, assim, ele já usava. E daí veio junto, casou com a conversa da pandemia. E daí fui estudar história de Marco também. Sim, né? sim. Daí tem várias questões. Então ele nasceu pela sua mão em que ano? Esse foi 2020. Esse aí foi o do ano passado. Foi 21 2021. então. Tá. Foi no... Eu vou usar a câmera principal aqui em cima, Danilo, para mostrar um detalhe interessante. É isso que eu quero. Deixa fixo nele aí, ó. E daí tem as mensagens. Na mão. Medo. Lá no rosto, na máscara, vacina. E aqui nos pés, ela colocou... Eu vou ler para vocês que estão em casa para ficar melhor apresentável, tá? Vocês estão vendo um mosaico aqui de palavras? Eu tenho ansiedade, depressão, mortes, novo normal, aglomeração. Tudo de jornal. Porque essa dá um trabalho danado pesquisar isso. Isso é a papietagem. Então, na verdade, eu comecei a sentir necessidade de mostrar um pouco para o público o que é essa conversa, porque tudo isso é feito assim. A única diferença é que aqui eu não tenho essa preocupação de escolher a palavra. Aqui eu escolhi palavras que para mim fazia sentido na obra. Mas o que acontece? A hora que essa obra vai, você pensa um monte de coisa. A hora que ela vai, de repente chega uma pessoa e fala assim, nossa, ele teve vitiligo, né? Eu tive. Eu sei a dor que esse homem passou. Cada um tem um olhar, um aspecto dessa pessoa. Nossa, ele foi acusado de pedofilia, mas ele é uma pessoa... Sabe, o pai dele fez isso com ele começou a... Então, é muito legal. Então, tem um monte de palavra solta, que tem, para mim faz sentido. Claro, mas claro. Ele não tá engessado, ele tá aberto para aquilo que a pessoa achar. É dinâmico. Exato. Eu quero que, você na verdade, pode ir alterando, inclusive. Converse com quem esteja vendo. A arte é isso, né? Que contribua. A gente tem que fazer para os outros, exato. A gente não faz para nós. Não, e assim, já vira dos... Fez, acabou, foi pro mundo, né? Foi pro mundo. É igual filho, né? A gente não cria pra gente. Eu quero que fique mais um pouco. O meu tá aqui, eu quero que fique. Pra quem tá em casa, o Theo tá aqui acompanhando a mãe, ele tem 18 anos. É músico. É música, ele vai tocar, a mamãe leva, a mamãe é Uber, leva, vai buscar. A mamãe vai trazer ele então pra uma entrevista aqui, porque o episódio da semana passada foi com 3 artistas que estão começando agora, né? Sim. Vamos chamar de novos talentos, né? E o Theo também é um novo talento, eu vou querer trazer pra banda aqui também. Mamãe traz? Mamãe traz, leva, busca, tudo certo. E fala uma coisa pra mim, esse pessoal todo são irmãos do Theo, como é que eles moram em casa? Como é que eles ficam? Então, agora eu consegui um quarto pra eles. Deixa eu descer o Michael um pouquinho aqui pra descansar, pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Agora eles têm um quartinho e a gente... É assim, é um trabalho que tem que ser limpinho, né? E, enfim. Mas é isso. Então eles já têm um lugar de destaque na casa. Com certeza. Ficam desembalados e expostos. Fica, eu gosto de ver, né? Eu também acho que tem que ser visto. E daí às vezes a pessoa assim... não tem razão para manter embrulhado. Quanto que é? Não sei. Não pensei nisso. Sim, sim. A ideia é jogar pro mundo. Então veio... E assim, além disso, isso aqui, na verdade, o salão que eu mais participo é do humor. Eu gosto, eu me identifico. O humor é um salão que não é só para dar risada, para rir, é para refletir. Essa é a ideia. Tipo assim, nossa, que legal os Beatles. Nossa, não conheço nada deles. Sabe, ter alguma vontade. Agora, com essas coisas, com essa leitura, com essas palavras, a pessoa tem interesse de ver um pouquinho da vida. Mas eu fiz outros trabalhos também. E é muito legal que, assim, às vezes você faz uma coisa, é o que eu estava falando, com uma ideia. E da hora que você joga para o mundo, vira outra conversa. Sim. Teve um salão que era contemporâneo, eu fiz um trabalho que tinha a ver comigo, com uma história minha, sabe, de sair do fundo do poço, sabe aquela coisa, todo mundo já teve uma... Então eram braços que saíam da lama. Fase recorrente, interessante, e daí surreal. No meio tinha a flor de lótus branca, que é uma flor que, na verdade, ela vem da lama, mas ela não se como fala? Ela não se contamina na lama, né? Ela se mantém pura. Então a história era essa, para mim. Então era tipo uma coisa redonda, pequena, vários braços, tipo assim, como se estivesse querendo sair da lama, e aquela flor tal, linda, branca. Daí, eu acabei de fazer, aconteceu o problema no Brumadinho. Lembra Você fez antes do deslizamento? Eu pensei antes.
Foi, mas assim, mas na sequência chegou o Que coisa! Então o povo olhava, Brumadinho. Ganhei um prêmio, Brumadinho. Isso aqui não era Brumadinho, mas pode ser também, porque Sim, não? claro. Então, assim, fiz uma bailarina linda que saía de uma flor e tal. E, de repente, falei, cara, mas então... E essa bailarina pode ser mais, né? Porque a dança tem muito a ver comigo. E algumas fases, assim, ruins, a dança me salvou, me curou, tá? Estar com a arte, estar em movimento. E daí, cortei os pulsos da bailarina. Bailarina linda de flor, cortei os pulsos dela. Ela ficou em cima de um monte de notícia de jornal, de coisa de desgraça. Arte que cura. E daí ganhou um prêmio também esse daí e virou a minha marca, porque eu faço mandalas de lã também. Sim, foi aí que eu te conheci, inclusive, nas mandalas. E virou a marca, arte que cura. A arte, no caso lá, era a bailarina, mas no sentido total, né? É o modelar, é o fazer uma mandala, é o cantar, é qualquer tipo de arte que você, né, se dê, sei lá, Sim. a possibilidade de... Arte que cura. O que é a arte pra você nesses... Claro, é indelicado falar a idade da mulher, mas nesses anos de vida, né? Tem bastante. Viu? Tipo assim, eu, na verdade, que a faço arte aniversário tem... junto com o Salão de Humor. Que legal, significativo também. O que a arte tem sido pra você nessa caminhada de vida? Você já colocou que a arte cura, a arte salva, né? Como é que é pra você deitar e levantar se enxergando como artista? Isso tem um impacto? Maurício, eu não penso nisso. Vou ser bem sincera pra você. A arte então tá intrínseca na tua vida. É uma coisa que já vai no automático, então. Não, é assim. Às vezes Eu tô te perguntando, eu vou contextualizar, porque eu trabalho com teatro, trabalho com produção de show, um monte de coisa. E assim, a cada projeto, agora mesmo, enquanto a gente está conversando, né? Quando esse programa tá indo pro ar, tá estreando uma mostra minha no Clube de Campo de fotonovela baseado na obra de Dias Gomes. A gente fez Era Outra Vez de Roque Santeiro. Estão até convidados pro lançamento. E assim, eu deito e levanto agradecendo por ter a arte. Porque eu não vejo sentido na minha vida se eu não tivesse. Eu dou muito valor a Deus, a minha família, os meus pais, os meus filhos, a pessoa que está comigo, que é minha mulher, minha parceira. Mas assim, se eu não tivesse a arte, e é a coisa que eu tenho mais medo ao envelhecer. Eu não tenho medo nem de envelhecer, nem de morrer, tá? São duas coisas que para mim são muito bem resolvidas. Sim. Mas eu não posso ficar sem produzir arte. Então, deixa eu tentar explicar a minha resposta para a sua pergunta. Na verdade, assim, eu não fico pensando, eu sou uma artista. Eu me acho meio intrusa, às vezes, assim, sabe? Tipo... Abusada? Não, tipo, não tem esse pensamento, eu sou uma artista. Não faço parte desse meio? Não é isso. É tipo assim, a arte, ela é só... a gente respira arte em casa, sabe? Sou eu aqui, pra vocês é natural. Tá dançando, ou o meu filho tá cantando. Minha mãe é artista plástica, minha mãe, ela começou, na verdade, ela puxou o bonde. Que bacana. Minha mãe, ela faz assim, ela trabalha, ela pinta arte acadêmica, totalmente diferente de mim. E assim, aquela coisa super, rostos perfeitos. Então, a gente respira arte. Então, não tem essa coisa, porque sou uma coisa meio, tipo, de vaidade. Não existe isso. Existe, assim... não tem como. A arte, ela faz parte da gente mesmo e, de repente, dá aquele estalo, eu preciso fazer, sabe? Eu acho que deve ser assim com você também. Eu preciso fazer, sabe? Vem um negócio que nem eu tô expondo lá, mas a minha cabeça já faz 2 anos que eu tô com uma conversa aqui, eu só não coloquei ainda no 3D, mas ela tá pronta na minha cabeça, entendeu? Então, não dá muito tempo de... sei, acordar. Eu tô com 46 anos, tô fazendo 47 em dezembro, mas eu ainda me maravilho da minha própria arte. A dos outros, muito mais, né? Eu olho pro que você fez, eu me interesso. Até por isso que o Piracult existe, né? Se eu não tivesse interesse na arte alheia, eu teria um programa sobre outro assunto, como tenho. O Fato em Foco, que é de entrevista de variedades, né? Temas variados. Mas a cultura é o que mais me interessa, porque assim, eu sei o que pesa pra mim, o peso que ela tem pra mim. Né? Eu tenho não é que eu tenho essa dimensão, mas me impacta profundamente ser artista, né? A minha família também é uma família assim, de gente que faz um monte de coisa. Meu primo, o Marco Ribeiro, é dublador do Homem de Ferro e de outros personagens. Faz Tom Hanks, Jim Carrey, o Duda. Todo personagem negão que você vê no cinema careca é meu primo que faz. Desde o Michael Kyle até... Eu vou prestar atenção. Até o Rondo do SWAT é o Duda Ribeiro que faz, né? É um estereótipo. Mas assim, são compositores, músicos, tradutores. Agora tem as meninas trabalhando com legenda de filme, que eu acho
sensacional. Você não é crítico com você? Muito a minha crítico. psicóloga fala que eu me Sou muito picotei. crítico. E daí eu olho Me cobro assim, demais. Me eu falo, cobro gente, demais. ai, tá legal, bacana. Nossa, mas... Então, no próximo eu quero fazer tal coisa. Exato. E tem mais... Então, as últimas foram com as frases, com as palavras. Eu quero ver, será que esse povo tá lendo? Será que ele tá interagindo? O Freud, dessa vez, ele tá com um caderninho que as pessoas podem... Tipo, Freud explica? Seja Freud aí, explica o que você acha do mundo. Legal. Então, que a pessoa interage. Então, cada vez você quer... eu acho muito legal, sabe? Eu agradeço muito a Deus mesmo, assim, sabe? De ter... A gente é mais sensível, né? Sim, Sei lá, nós somos. Ou escuta melhor, né? Essas... Escuta esses melhor foi insights. ótimo, porque você descobrir fazer uma obra que veio o Brumadinho logo depois é quase que louco, mediúnico. né? É louco. Mas É isso que é o louco. pensamento coletivo, aquela conversa, sei lá o que tá pra acontecer. É muito não sei, Simpsons, né? Não sei. Os Simpsons tem muito disso, né? Que Você vê medo coisas... dos Que medo dos Simpsons. Tenho medo. Né? Já pensou em fazer uma peça dos Simpsons, não? Nunca pensou? Ainda É uma estética interessante, cores muito vivas, né? interessante, Gosto. Então Fica a é dica. isso, mas a gente acaba sendo meio não crítica numa coisa negativa, numa coisa tipo assim, posso Não, contribuir precisamos, mais. exato. Pode ter muito mais Claro. que isso. Gostei, Aham. mas não tem outra coisa. E, tipo, você termina uma, daí você já tá pensando tipo numa outra, mas a gente se Eu acho necessário, porque assim... Todo artista, na minha concepção, tá? Agora eu jogo na mesa, você vê o que você vai fazer disso. Todo artista, de uma certa forma, ele persegue a perfeição. E perfeição não reside em simetria, né? Você colocou o exemplo da sua mãe, que faz uma pintura clássica, né? Proporcional, É lindo, perfeito. regra de ouro e tudo mais. Aqui eu vejo perfeição, né? Mas também vejo que você, ao olhar, com o olhar do Criador, que é você, e se autodesafiar. Não, eu quero fazer isso aqui, mas agora eu quero ter uma outra perspectiva. Sim. Né? Desse John Lennon que tá com óculos de arame aqui, né? E Agora eu de quero todo fazer de uma cabeça branco. maior pra virar mais caricata. Exato. Eu quero ter os dedinhos aqui. Exato. Né? Eu quero incrementar mais. Não sei de onde... Eu tiro por mim, porque as coisas que eu faço são assim, pro teatro. Eu assistindo uma cena que eu desenhei, que eu dirigi, que eu escrevi, eu falo, cara, que legal. Nós fomos para São Paulo com a companhia do Clube de Campo em 2019, ganhamos prêmio. Eu ganhei de melhor diretor, né? e eles de hors concours, né? Foi o prêmio especial do júri, na verdade. Sim. Mas aí eu assistindo na plateia, na verdade, minto, eu tava na mesa de luz, eu olhando, falei, cara, quando eu montar isso de novo, aquilo ali eu quero fazer diferente. Olha que coisa louca, né? Você não se satisfaz com aquilo, Tá vendo? com aquele momento ali. Tá tão Aquele- gostoso, valeu o aquele já prêmio. foi, aquele Aplausos já de pé, passou. mas já foi. Já passou, agora Essa é a é outra questão. conversa. Então não é assim, ai, mal agradecida, ai, isso aqui. Não, é tipo assim, já foi feito, legal. Passa. Eu tava conversando com meu filho hoje, eu falei, nossa, é engraçado quando as pessoas... Mas de onde saiu? Como começou? Como foi o primeiro? Não lembro, eu tenho que parar, pensar, porque assim, já foi, é outra conversa. Até e porque a gente arte ela é anacrônica, né? Alguém tem que cuidar dessa parte pra Sim, gente, não o artista, né? sim, Alguém tem que escrever a nossa história e falar, o Maurício começou a dar aula de teatro em 94, em 2002 ele veio pra Piracicaba. Queria agradecer a técnica que deixou esse celular ligado aí no bastidor, né? Passou, né? Fernanda, quando você cria, você escuta música, o que você escuta, que ambiente você busca, ou esse processo criativo ele se mistura com a dinâmica da casa? Ah, ele se mistura total. Agora eu mudei. Então, agora eu espero Você que tem não um misture ateliêzinho, um tanto. canto? Claro que não. Claro que não. É na mesa de comer. Nossa, era perfeito. A casa, né? Era jornal pra tudo quanto é lado, cola. É um auê. Mas agora eu prometi pra mim mesmo que eu Prometeu vou ter pra meu você ou pro espaço. Theo? Não, pra mim. Ah, o Theo é tá. muito bonzinho, o Theo é sossegado. Ele também joga os fios pra tudo quanto é lado, microfone. A minha casa é uma república, entendeu? Que barato. Mas a gente precisa de ordem. Na verdade, quando você é artista, você sabe. Quando você precisa criar uma coisa, se você tá num lugar desordenado, sujo, bagunçado, não vem. As coisas, elas O caos. fluem. O caos ele é uma faca de dois gumes, né? O caos já me salvou em algumas situações. De eu não ter uma saída no meio da bagunça. Eu falei, cara, mas é isso aqui, um elemento que nem era pra estar ali. É isso que falta nessa cena pra coisa acontecer. Sim, né? sim. Mas, via de regra, a arte ela pede ordem. Né? No programa da semana passada, o Rafael Rey, que era um dos convidados, estava sentado bem aqui. Ele colocou essa questão. Ele tem um cronograma de publicações. Ele sabe o que ele precisa postar.
Que Eu belezinha, falei, gente, esse menino tem 25 anos. Que belezinha. Ele compõe, ele produz, ele toca o ukulele, ele canta e ele tem a preocupação de ter uma tabela do tipo, hoje eu não estou inspirado, mas eu preciso publicar porque é o compromisso que eu tenho com a minha carreira, pra coisa virar. Esse menino não é daqui. Não ele é ET, daqui. Ele é um ET. Rafael não é Ele daqui. Falei que você não era daqui, foi o termo que eu usei. Você Não, existe. é outra Falei pra ele, você não conversa. existe. Eu acho o máximo, eu admiro muito. A gente busca isso, né? Uma hora a gente consegue, vai melhorando. E quando você busca, sabe que você tem essa deficiência, você começa... Mas falta muito, viu, para se organizar. Mas eu vou... Mas tentar assim, em ver. termos de inspiração, né? Tem alguma música, algum estilo, alguma coisa que você gosta mais de ouvir na hora? Não. Eu Vocês sou são muito ecléticos. Já ouvi de tudo. Eu descobri o meu Spotify ele tem vida própria. Né? Ele me trouxe hoje Atitude 67. Aquela música que fala ela gosta de boteco, de cerveja de garrafa. Nossa, quanta profundeza. O seu olhar é doce. E tem uma outra música que ela fala, ela é tão linda. Normalmente são letras que não me dizem nada, mas eu tô numa fase que tá me dizendo muita coisa. Que legal. Sabe? Eu comecei a ouvir assim, falei, cara, como é bom a gente se permitir, né? Se Não veio ficar- até você, é isso. porque você tá na mesma frequência. Vou com usar aquela frase certeza. batida do momento, é sobre isso, tá tudo bem. Como teve uma época que eu me peguei no início da pandemia ouvindo Hungria, hip hop. Eu nunca tinha ouvido Hungria. Que Na legal. primeira semana da pandemia eu comecei a ouvir, aí descubro a relação dele com a mãe dele, que é um negócio Ah lá, você extraordinário, ele também vai veio investigar. do nada, vou atrás. É muito O bacana. Google pra mim é vida, porque eu sou de uma época que a gente tinha que pegar um ônibus, viajar 1h30 para chegar na biblioteca do Rio de Janeiro, pegar um livro para fazer uma pesquisa, Sim. né, de um tema já publicado, tirar xerox e levar para casa para acabar de ler. Hoje tá na ponta do dedo. É maravilhoso, não É é? maravilhoso. O Google é perfeito. Eu acho que, claro, a gente é mais ou menos da mesma geração, né? Quarentões. Sim. Se nós tivéssemos esse recurso há 20 anos atrás, hoje nós seríamos donos de uma emissora de TV. Eu seria o dono da rede TV. Porque eu não tinha recurso. O primeiro jornal que eu fiz foi na máquina de datilografar, Gente, fazendo desenho e emendando com leak paper para tirar as marcas de recorte. geração de hoje Xerox não e faz nem ideia. dobrar. Nem ideia do que seja isso. Então, sabe qual é o medo que eu tenho? É que se cumpra aquela profecia de 20 anos atrás de que o papel jornal vai acabar. Não vai. Você acha que não acaba? Não. Tem muita gente que ainda gosta. Porque eu tô ouvindo isso gosta muito. de pegar, gosta de. Você sabe que em de Piracicaba manusear a crise tá... Sei. Eu até vinha conversando uma época com o Danilo, aqui do nosso produtor, sobre a questão do preço do papel. Né? A gente vai fazer uma matéria sobre isso com o Evaldo da Tribuna. Né? É commodity, né? É um troço assim, tem cotação. Você tem que comprar na baixa e estocar papel, entendeu? Para ter. Porque assim, a Tribuna, para mim, é um ícone de resistência. Né? Vamos dar nome aos bois, tá ok? Ó, Piracicaba hoje, já fui da casa, posso falar, né? Hoje só tem o PDF, não tem mais o jornal impresso, tá? JP na semana que os meus alunos saíram na coluna da Paulina, não tem mais impresso para vender na banca, só para os assinantes. Tá reduzindo a tiragem. A Gazeta, até onde a gente sabe, tá indo pelo mesmo caminho, né? Aí a gente tem os grandes, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, o Metro, né? Mas eu já tenho ouvido, meu pai é gráfico desde que eu nasci, ou seja, tem mais de 40 anos, ele foi JB, Jornal do Brasil, Bloco Editores, Ediouro e outras grandes aí. E eu tenho ouvido há 20 anos que o papel vai acabar, principalmente o jornal. Maurício, aí lascou. Você acabou com a minha Não, vida. acabei Como com a é tua que eu vou vida. fazer meu trabalho? Mas quando você Vamos sentou nessa cadeira... Vamos estocar, desejar até. O que tiver de jornal, vamos sucatear em casa. Ó, pra você ter uma ideia, eu descobri uma loja, eu moro em Santa Terezinha, tem uma loja que vende pacotes de jornal pro cachorro fazer xixi. Exatamente. Já tem. Pra quem eles não fazem tem... Eu sou assinante, né? Recebo em casa. Sim. Então eu acabo... O que me interessa eu guardo, eu coleciono, eu tenho pastas envergadas de jornal, coisa que eu quero ter. O pessoal fala, mas tem o PDF. Eu falei, não, eu quero papel, eu preciso do papel. Isso é meio tipo um toque também, né? Mas tudo bem. Exato. Aceita que dói menos. Não, já pra mim, podem falar o que for. Não, mas eu é tenho legal essa também. relação sinestésica com A o minha papel. mãe, Eu podia ela trazer tua pega- pauta, por exemplo, no celular. Não, mas eu acho bonitinho. até indelicado eu ficar. Você tá Aham. entendendo? É papel. A minha mãe, ela recorta, ela tem pastas. Eu acho... Eu queria muito fazer. Tá tudo... Como é que ela chama? Grácia Nepomuceno. Grácia. Maurício, você deve conhecer minha mãe, eu acho. Que provavelmente a gente já se cruzou Minha mãe por aí. foi- Beijo, Grácia. Vamos marcar um programa com você pra te falar de Ah, ela é arte. cheia de assunto. Chique.
E ela tem a pastinha, tudo que é reportagem dela, mesmo na época de Bacana, trabalho na prefeitura. bacana. É tudo coladinho, a data, organizadinho naquela folha branca. Eu acho o máximo Sim, isso. sim. Aliás, eu nunca falei isso pra ela. Tá mais ela vai ordenada ouvir. do que eu. Não, tá certa. Né? Eu acho o máximo. Os meus estão tá tudo dentro de plásticos, mas assim. O meu tão assim, mas um dia eu vou fazer. É. Um dia eu vou colocar naquela Esse pasta um dia vai preta. fazer que não chega, querida. Se Então, não daí tiver você um fala TEL assim, na vida da gente. Vou tirar férias, vou fazer mentira. Precisa de um secretário. Eu queria ter dinheiro pra ter esses assessores caros, sabe? Assim, queria ter dinheiro organiza pra- isso aqui pra mim, sabe? É porque não tem tempo. Ah, é verdade. E é um gosto, né? Mas vamos falar da crise do jornal. E se o jornal acabar? Então, na verdade, a gente tem que quando acaba uma coisa, te força a criar uma outra história. E é assim. Não que vai vai ser- durar o tempo que tiver que durar dessa Exato, forma. sim, amanhã sim. Então, amanhã ou depois eu vou, sei lá, eu vou mexer com, eu vou fazer obra de palito de sorvete, Sim. com caco de vidro. E assim, a gente vai se Desde criança você tem formulando, essa né? mentalidade de olhar para as coisas e imaginar um outro uso para elas? Ai, Eu Maurício, sim. Não sei. Você não tinha assim de... Eu pegava clipes e emendava um no outro, fazia correntes de clipes e sim. inventando coisas com aquele Anelzinho boneco. Anelzinho de florzinha, coisa... Já era um Sim, germe, né, da criação. Já era. Já era um Tá vendo? germe. Eu já tinha probleminha desde cedo. É a gente, filha. Mas o que seria do mundo sem esses problemáticos, Não é? né? Que Eu enxergam acho coisa onde não ótimo. tem, que percebem o que ninguém tá percebendo. Mas aí a gente começa a atrair um monte de gente nessa mesma vibe. Daí você fala assim, Sim. caraca. Maluco ó. se atrai, né? Exato, né? Maluco se Que atrai. bom, né? A gente não tá sozinho. Pra gente se sustentar, né? Pra gente se manter, certeza. pra gente entender que não tá sozinho nessa pegada e que é necessário. O mundo sem arte acho que não vira, não acontece. A arte me salvou na pandemia, literalmente, porque eu tava assim, fazendo home office, que é uma coisa pra como diz a bailarina, de cortar os pulsos, Sim. né? E aí eu comecei lidando com o meu cachorro, que é uma graça, que é um companheirão. Eu comecei a pensar em bandanas para cachorro. Eu falei, Que caraca. legal. E aí comecei a ver em lojas, em internet. Falei, nossa, não tem nada assim com a personalidade que eu gostaria que tivesse. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Comecei a desenhar no Corel, no Photoshop, as primeiras estampas. Depois a montar isso no Corel, a descobrir uma mulher que imprime em tecido. Mandei uma primeira tiragem para ela fez, me entregou aqueles métodos de tecido cheio de triângulos. Falei, agora preciso arranjar uma boa costureira. Arranjei uma que deu errado, a outra que deu mais ou menos, a terceira deu muito certo, montei uma grife de cachorro. Que legal. E tenho uma obra. Hoje faço menos porque não tenho tempo, né? A vida voltou ao normal. Né? Mas você transita, Mas me salvou. você transita em várias, né? Me salvou. É porque a gente tinha naquela pegada de início de pandemia, o que ia acontecer? A gente já tinha ganho um prêmio em São Paulo no ano anterior e pensando no prêmio do ano seguinte, o que nós vamos fazer? Então eu comecei a escrever Somos Todos Anne Frank, onde atores e atrizes mirins interpretavam trechos do livro da Anne Frank com o paralelo da pandemia. Tá, e aonde apresentar isso? Não tinha. Não podia. Aula online, que é uma coisa horrorosa de fazer. Aí eu pedi para os pais, filmem as crianças em casa declamando esses textos, né? E eu vou fazer uma colagem com isso. Mandei fazer, mas não tinha nem ideia do que ia fazer. Eles fizeram, começaram a mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, fui baixando, fui fazendo os recortes daquilo, fui montando. Ganhamos menção honrosa por publicação no YouTube, no canal do Clube de Campo, né? E depois o canal do Cid Clubes colocou também, né? Virou uma coisa que a gente não esperava, quer dizer, não foi o que eu planejei, né? Como você colocou, as coisas pedem para acontecer, né? Sim. E eu transito muito nisso, né? Essa questão mesmo agora do Rock Santeiro era para ser um teatro de palco, com atores de carne e osso. O que aconteceu? Mês de julho, todo mundo viaja, quando volta, a criança com outra cabeça, os pais com outra cabeça. De 15 atores eu perdi 5, fiquei com 10. Perdi o Zé das Medalhas, perdi o professor Astromar, personagens-chave para a história. Eu falei, gente, bateu o desespero, né? Eu falei, eu preciso respeitar esses que ficaram e tenho que repor esses que saíram. De que forma? Aí inventamos de fazer fotonovela. Chamei um colega, Maicon Sack, beijo grande, um companheirão, que topou essa loucura comigo, que agora está nascendo, né? Agora, enquanto a gente está gravando, as fotos estão sendo impressas. Que legal isso, não. Virou fotonovela, que é uma coisa da nossa época, né? Nossa, isso que eu ia falar. Não é verdade? As crianças não sabiam o que era. Eu tive que colocar isso no currículo do teatro, explicar para eles o que era a fotonovela, eles se encantaram com aquilo. Falei, é isso que a gente vai fazer. Poses congeladas, depois eu jogo no computador, coloco o balãozinho com texto,
É um Mando pra gibizinho, na verdade. É um gibi, tamanho grande, e tá lá no Clube de Campo, agora de 19 de outubro, já vou fazer o merchan. Sim. 19 de outubro até 20 de novembro, a gente vai dar com essa exposição lá. Era outra vez Rock Santeiro. Dessa volta toda pra quê? Pra te perguntar. Quem quiser expor as suas peças, galerias de arte, universidades, escolas, é possível. Sim, claro. Você tem muita coisa em casa, né? Tenho um pouquinho, sim. Tenho um Bastante. pouquinho, aceito encomendas também. Ótimo. Às vezes, de repente, a pessoa ela quer tem que respeitar o meu tempo, né? Sim. Eu já tô inventando o que eu vou querer, mas eu quero alguma coisa. Eu tenho que me conectar com a história. Se não tiver nada a ver, fica mais difícil, né? Mas eu tenho Instagram, ainda sou da época do Facebook, eu curto Não, o Facebook claro, das bacana, tiazinhas, todo mundo gosta. bacana. Meu Instagram é @fe_nepomuceno. Então vamos lá, ó, pra você que tá usando o Instagram, vou passar a câmera aqui que eu vou falar. Pra você que tá usando o Instagram, é @fe_nepomuceno. Beleza? Grafia tradicional, maravilha. E pra quem tem Facebook, tá como Fernando Nepomuceno. Sim. Você vai encontrar em Piracicaba. Pelas peças você vai achar. identificar que é dela. E tem muito mais coisa pra ver lá. Tem bastante coisa. Bastante. Eu até pensei em trazer algumas fotos pra mostrar. Falei, não quero. Quero mostrar as peças na mesa, como a gente combinou. Mas tem bastante coisa lá. E como tem muita coisa, para que as pessoas tenham essa reciprocidade com o artista. Né? Sim. Vão atrás, curtam, compartilhem, sigam. E, enfim, tragam isso porque, gente, tudo isso aqui é semente. Pra mim é. Eu olhando já imaginei 1000 aplicações pra isso. Eu falei, cara, se você quiser, na verdade. Tivesse eu acesso a isso antes, tinha te encomendado um Rock Santeiro. Não sei se ficaria pronto um Rock Santeiro a tempo, né? Mas imagina numa urna acrílica lá exposto junto com as fotos. Sensacional. Sensacional. Muito bacana. Fora isso, você trabalha com as mandalas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão também. Como é que as mandalas chegaram na tua vida? Então, as coisas chegam, né? Só sei que foi assim. Muito chicó, né? Não sei como foi, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Esse negócio, esse Instagram, ele fica mandando convite pra um monte de coisa, né? Toda hora convida alguma coisa, curso disso, curso daquilo. Nossa, esses dias agora teve um curso de curadoria. Falei, vou fazer, que legal. Eu faço curadoria, eu amo. Nossa. E de grátis, arrepia. Melhor ainda, né? Arrepia. Nossa, de grátis. Dá um tesão louco não gastar. Porque, olha, só pra recapitular, tudo isso que tem aqui, você não fez curso. Não. Foi experimentação, pesquisa, né? Isso. Informação. Mas a mandala teve um curso, é isso? Então, é assim. Bom, primeiro, deixa eu falar uma coisa que é interessante. Tá. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, nossa, foi um problema, porque o pessoal fala, é artesanato, é arte, não pode expor no salão porque é artesanato. Foi um inferno. Mas que concepção. Porque as pessoas precisam colocar título nas coisas. Uma necessidade, dar nome a tudo. Né? E daí, eu não sei o porquê disso. Tipo assim, isso não pode estar no mesmo salão que a minha arte. Acho que rola alguma coisa. Mamãe querida. Dá licença, isso não é arte, isso é feito de jornal. E daí, na verdade, chegou num ponto que, é arte. Tudo aquilo que você faz. Eu não consigo fazer eu vou fazer pra você um Beatles, ele não vai sair igual, ele é uma outra conversa. Ele vai ter um estudo. Sim. Tem uma entrega. Tá? Eu não faço. Tem o teu momento. Não é uma coisa. Você não faz regra, eu quero um idêntico pra colocar na minha casa. Desculpa, não é comigo. Não existe. Inclusive tem o manda fazer modelagem Exato. em 3D. O Freud tá exposto. E se ele ganhar no salão de humor, se ele ganhar o prêmio, eu vou ter que fazer outro pra psicóloga. Verdade. Ela já sabe disso ou tá descobrindo um agora pelo programa? Não, ela sabe. Ela é muito Ela cedeu pro acervo do salão. Mas eu, assim, como boa, sei lá, artista, vamos colocar assim, desligada, né? Eu achava que o Freud merecia ir para um salão. E ele entrou, porque é muito concorrido. Tá? O salão de humor é um grande prêmio de você entrar. Tá, esse ano teve 2.000 inscrições e entrou 300. O pessoal de Piracicaba não muita gente, não todos, mas muitos não entendem a real dimensão do salão de humor. Não tem noção. E de 30 países, Exato. Eu sou a única piracicabana. Gente, é muita onda. Não é? E no nosso programa, Brasil? Então. Assustei a produção, o cara pulou lá. Que venham mais mulheres. Que venham, exato. Então, daí, na verdade, eu perdi o foco, né? O que eu tava falando? Você tava falando do quê? Eu perguntei da questão do Freud. Do Freud. E daí eu achava que esse Freud, ele precisava, ele merecia, sabe? Tipo, vamos tentar entrar no salão de humor. Mandei. Ele entrou.
O dia que eu fui entregar, o curador falou assim, viu, e se ele ganhar, ele vai ter que ficar aqui, tá? Isso você soube na hora. Eu já devia saber, Com a criança né? no colo. Eu já devia saber. Mas a gente eu é fiz de conta que eu não queria saber. Daí eu falei com muito jeito. Faz da negação. Isso é lindo, eu faço o mais lindo do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. Faz até com LED. O olho dele vai piscar. Arrasou. Então tem umas conversas assim. Mas eu tive essa questão de arte e artesanato, foi bem complicado no começo. E daí veio as mandalas. As mandalas. Vamos voltar nas mandalas. Eu tava no Instagram e tal, e vi uma nega, mandala, faça mandala, não sei o quê, pra, sei lá, trabalhar o emocional, pra você evoluir, não sei o quê, mandala tem um significado. Legal, vou fazer, de graça, né? De graça vamos fazer. E é muito gostoso, esse negócio de você... É muito bruxa, né? Meu lado mais bruxa, de você trançar as coisas, tá? É muito legal. E daí eu comecei a fazer, mas assim, fiz esse curso gratuito. E daí comecei a fazer por conta, e daí pintou um outro curso. E daí comecei a entrar mais no significado das mandalas. Que a mandala não é só um artesanato. Eu considero um artesanato, tá? Mas eles também consideram que não é artesanato. Agora, também tem agora a questão de... É difícil. O artesanato eu tinha que pegar a ovelhinha, tirar a lãzinha da ovelhinha, criar o fiozinho. Vamos pensar... Não pode comprar nada. A gente nem usa lã, que, né? Tudo... Bom, enfim. Mas a mandala, ela veio diferente, me fez estudar outras conversas, as cores, o significado das cores, da geometria sagrada, entendeu? Cada balangandã que você coloca, sabe, ela traz uma energia e aquela coisa assim. E daí eu comecei a me aprofundar. Esse eu fiz curso, sim, e faço feiras, não é sempre, depende da feira, não é qualquer paixão que me diverte, porque eu gosto da feira, tipo, que vá pessoas que gostam dessa coisa de energia, sabe, mais esotérica, que está atrás de um autoconhecimento. Isso é legal. Meu filho, às vezes, vai comigo e ele fala, nossa, fulano veio aqui, ele perguntou todo o significado de todas as mandalas. Amo, adoro. Que bacana, mandala, interesse, né? Ela é assim, ela funciona desse jeito, essa cor é para saúde, é para prosperidade. Isso é muito legal. A gente sabe um pouquinho só, mas às vezes a pessoa não sabe nada. E ela, às vezes ela tá numa super depressão, super triste. Você fala, nossa, leva essa mandala que tem um laranja, um amarelo. Você vai olhar para ela e ela vai te dar um up, né? Uma vontade de... Então, isso eu acho legal. Então eu acho que a mandala, ela vem com uma contribuição que na verdade, todo mundo pode ter uma mandala. Porque tem vários tamanhos, vários preços. Sim. Todo mundo pode ter. Então ela veio... também. Então a gente vai transitando. São as mandalas, e daí tem os bonecos, daí tem a dança e... Você não tem uma agenda semanal fora... Você faz zumba também, né? Eu faço zumba, eu faço dança de salão, que mais? E eu ainda trabalho. Você ainda trabalha. Pública, tem esse detalhe, né? Precisa trabalhar, né? Graças a Deus, né? Não, é bom, claro. Tô falando isso. Foi até uma das coisas que a gente se pegou bastante na pauta da semana passada, na gravação, com os meninos, foi essa questão, né? A gente levantou alguns dados. São hoje em torno de 50 milhões de jovens de 19 a 25 anos no Brasil. Desses, 11 milhões estão na geração neném, que não trabalham nem estudam, e muito menos fazem arte, né? E os 3 que nós convidamos trabalham, estudam e fazem arte, né? E eu acho que a gente conseguir gerar riqueza, se manter, até para pagar a nossa arte, entendeu? Para manter a nossa arte funcionante, né? Não sei se a palavra é essa, mas assim, funcional, né? Sim. A gente tem que descobrir como fazer com que a arte aconteça. Quantas vezes já cocei o bolso? Assim, a gente vende pro patrocínio, né? Pega as cotas, mas chega na hora, não, eu queria botar um detalhe a mais, de onde eu vou arrancar esse dinheiro? Não. Eu mesmo vou colocar. Sim. Imagina que eu vou ficar atrás de alguém essa altura do campeonato para dar um up no meu trabalho? Não, vai ser eu mesmo. Sou pedinte, né? Sabe, eu penso assim, quando as coisas têm que acontecer, quando as coisas estão fluindo para acontecer, tudo se abre, tudo acontece, tudo se resolve. Sim. Né? Abre os caminhos, né? Abre os caminhos, a expressão é essa, né? Os investidores chegam. Foi algo assim, quando a gente montou essa exposição do Rock Santeiro, que eu fiz a primeira projeção, né? Planilha de custos, eu vou gastar com isso, aquilo, tal. Tô levando a Patrícia Ribeiro para cantar na abertura, temas da novela. Extraordinário, né? Maravilhoso. Não é só porque é uma amigona minha, mas porque ela canta pra caramba e vai ficar algo assim mágico.
Coloquei tudo na planilha, deu tanto. Mostrei pro meu diretor lá no clube, ele falou, nossa, vamos tentar, né? Eu falei, temos que tentar. Sim, né? sim. O ideal é isso aqui, é esse tanto. Foi algo tão extraordinário, eu acredito que em menos de 1 hora nós conseguimos todo o patrocínio. Que maravilha. Eu joguei assim, eu pegava a agenda no WhatsApp, ia passando, eu mandei fulano, ciclano, não, vou mandar também, proposta de patrocínio. Maurício, mas Maurício, você fala como... topo, tô dentro, vou fazer. Como se fosse... Na verdade, não foi fácil. Na verdade, é uma construção que você fez. Exato, são né, consequências as pessoas conhecem o seu trabalho, é toda uma verdade. batalha e você acaba recebendo fruto. É verdade, tá na hora de colher, né? É porque às vezes a impressão assim, peguei meu celular, fulano... Não, exato. Não, porque o cara é não cheio de foi nem contato. pelo meu argumento, não é isso, Não, exatamente. Eu conheço o cara, o seu trabalho dele, ele é sério, eu sei que vai ser contribuição. Sim, até porque tem gente com muito mais poder aquisitivo, empresários aí, que para eles é dinheiro de pinga montar uma exposição dessa. Sim. Né? E o cara desdenha. Mas ele não tá conectado com a história. E eu agradeço por essa porta fechada. Exato. Agradeço, sabe por quê? Porque dá a oportunidade das boas portas se abrirem. Exatamente. A gente só tá com gente boa. Exatamente. Gente do bem, gente família, Bom, que feliz. sabe, que dá valor, né? E eu quero desejar isso para você também, todo esse sucesso. Eu vou descer aqui o Fred Mercury e vou subir o Elton John. Deixa eu falar um negócio. Porque eu não escondo de ninguém mais, é o meu preferido. Ele gente. Já tentaram comprar um amigão meu, mas eu tô ainda pensando. Viu, você tava falando da questão das crianças, a geração neném, é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Eu trabalhei eu sou professora de educação física. Legal. Então, eu trabalhei em escolas e era uma coisa assim, eu tentei muito levar a arte para essas crianças mais carentes, tudo, e é muito complicado. É um trabalho assim de formiguinha. E, enfim, hoje eu não faço mais, não trabalho mais como professor de educação física, porém, já teve alguns convites para eu ensinar mandala para algumas instituições de adolescentes, infratores, com alguns problemas. Tal. Interessante. E eu achei muito legal. Né? Muito legal. Pro reeducando deve ser uma coisa extraordinária. Terapêutico até. É terapêutico. Faz a pessoa, sabe, se interiorizar mesmo, tipo, se entender. Uhum. Porque quando você está fazendo um trabalho, é que aqui a papetagem, tudo que é arte, ela te tira da zona de conforto, ela vai te incomodar também, ela vai te irritar, tem hora que não vai dar certo. Exato. Isso é legal, né? Eu acho que é bacana para a formação de qualquer criança, qualquer adulto, tudo, né? Então, mas a papetagem, ela é mais complicada. A mandala é mais acessível. Então, a minha ideia é continuar levando isso, sabe? Não sei, quem sabe, não, fazendo a mandala não vem uma outra energia, se conecta com uma outra história, não sei, né? Eu penso assim, hoje a gente está muito preocupado, eu vou conversar perto do celular e vai começar a me mostrar coisas, né? Porque é o que o algoritmo do celular faz. Sim. O papel dele é esse, sim, né? A gente estava falando sobre viagem todo dia em casa, sem a menor pretensão de viajar, e aí quando você pega o celular de todo mundo que estava na sala, só pacote de viagem. Maurício, eu falei essa conversa hospedagem, hoje, Maurício. não é? Eu falei hoje com o pessoal que trabalha comigo. Assusta, né? Mas se você parar para pensar, tiro por mim. Uns vão chamar de universo, outros vão chamar de divindade, outros vão chamar de anjos, mas assim, a gente já é escutado há muitos anos e tem recebido respostas há muito tempo e não se deu conta de que o Android é uma reprodução, né? O Android ou o iOS, né? O iOS, eles são manifestações de uma coisa que a vida já faz, né? Tem gente que é muito cética com essa questão de lei de atração. Eu sei que tem muito livro barato sobre isso, mas quanto mais eu falo sobre arte, sobre vida, sobre cultura, sobre criar, né? Sobre evoluir, mais gente se achega para mim com essa vibe, né? Mais oportunidades eu tenho de produzir esse tipo de coisa e a vida vai se tornando mais satisfatória. Eu tenho uma experiência, lembrei agora disso, nem planejei contar, mas vai dividir opiniões. Não sei nem o que você vai dizer disso, mas sim. É como diz a Maite Proença, no dia que eu entrevistei. Eu vi a entrevista. Ela falou, viu, é a minha história, não tem outra. Então exato, tem essa pra contar, isso aí. A frase é essa. Só tenho essa pra contar. Só tenho essa pra contar, franca pra caramba, né? Ela é ótima. Ela falou isso outro dia no podcast da Priori, Gabriela Priori. Eu falei, na hora eu achei, mas falou primeiro no meu. Primeiro, essa frase ela usou comigo, só tenho essa pra contar. E qual é a história que eu tenho pra te contar hoje? Trabalhei muito tempo fazendo produção para a indústria fonográfica. Capa de CD, cartaz de divulgação, capa de DVD,
Bem comercialzão o negócio mesmo, né? Tinha uma amiga nossa que ia fazer um trabalho independente, chamei ela em casa e falei, viu, vai lá em casa, nós vamos dar um jeito de fazer umas fotos, vou fazer uma arte bonitinha pra você, não vou te cobrar. Você tá começando, acho que é válido, é justo, você canta pra caramba. Trabalho independente, teu marido tá tirando dinheiro do bolso. O cara, na época, ele era açougueiro do supermercado pra fazer a sua produção, acreditando em você. A gente gosta muito de você, a gente acredita também, né? E ela tem uma espiritualidade muito forte, sabe? Assim, muito... É aquela, como se diz na igreja, Deus fala com ela. E ela chegou em casa, na época, o meu escritório, é onde hoje é o quarto da minha filha, que nem era nascida na época. Uma mesa, um computador, cadeira alta, e eu ficava de costas para a porta. Minha mulher foi atender o portão, ela entrou, corredor comprido, chegou no quarto. Ela disse que quando olhou para mim, ela viu 2 homens vestidos de branco do meu lado. Louco, E eles né? indicavam, eu me arrepio quando eu lembro disso, e eles indicavam o que eu tinha que fazer no computador. Diz que um falava no meu ouvido e o outro apontava na tela, enquanto eu trabalhava. Eu super acredito. Então, assim, Eu acredito. uns vão chamar de guia, outros vão chamar de anjo, né? Eu sei que eles estão comigo. Deus colocou eles do meu lado como uma forma de inspiração, de orientação, né? Outro dia eu porque estava você tá produzindo. aberto a isso Exato. também, né? Outro dia eu Porque estava essa pessoa produzindo ficou- um negócio, esse material mesmo do Rock Santeiro, e eu não estava satisfeito com a estética do negócio. Tava bonito, mas não tava impactante, sabe? Comecei a pesquisar na internet, pega um filtro, pega um modelo, tal. Eu encontrei uma juta, um pano de juta, uma foto de um pano de juta. E foi uma coisa assim sobrenatural. Eu baixei aquilo, abri no Photoshop, peguei a foto do Rock Santeiro de corpo inteiro, o ator, que é o Enzo Dematê. Coloquei, fiz uma sobreposição e mesclei as imagens. Então ficou parecendo que a foto tinha sido impressa no tecido. Arrasou. Falei, cara, não pode ser carne de vaca, eu não vou usar na exposição inteira, mas nas Claro. fotos dos personagens, que são fotos 30x90, elas são grandes, elas ficam em destaque, eu vou aplicar esse filtro. Aí eu virei pro lado e falei, Pedro, obrigado, viu? Tenho certeza que isso aí é obra de vocês. Sim. Você tá entendendo? Sim. E aí a gente tem uma referência até na escritura que fala: aos teus anjos dará ordem ao vosso respeito para te guardar por onde quer que você ande. E a gente acha que anjo da guarda é só para não deixar você tropeçar, bater com o carro, mas não tropeçar no sentido de, poxa, depois da exposição pronta, eu ter aquela sacada, podia ter feito isso. Não, a inspiração veio antes, né? E eu olho pro teu material, agora tem um outro link, né? A gente está gravando hoje, o programa está indo ao ar em outubro, mas a gente está gravando numa terça-feira, dia 27 de setembro, não é isso? Hoje é Rosh Hashanah no calendário judaico, é o ano novo. Nós já entramos em 5.783. Por que esse número? Porque de acordo com os cálculos dos rabinos, da Cabala, da Torá e de tudo mais que foi escrito e registrado nesses 5.783 anos, seria a idade de Adão. Adão foi feito nessa data, no dia de hoje, há 5.783 anos. É o que o judaísmo diz, né? Moldado. Deus pegou barro, moldou e soprou, né? Então eu acho que nada é por acaso. Você está vindo hoje numa data que para nós no judaísmo é muito importante, muito significativa, e você dá vida para os seus bonecos, porque eu vejo vida aqui, né? Gente, é porque vocês estão em casa, mas ó, Elton John tá com um brinco de cruzinha, que tá muito em alta, agora a molecada tá usando, né? E que ele foi percussor disso, e tá aqui, ó, o ar-condicionado tá fazendo vibrar. Essas pernas flutuantes é uma coisa que eu ainda não consegui digerir. Esses cristais aplicados na haste do óculos, né? Ninguém fala pra mim que isso aqui é um boneco. Isso aqui tem vida. Eu gosto dos dentinhos dele. Você olhou os dentinhos dele meio separadinho, meio... Até o detalhe daquela falha no dente. Igual já fez Madonna, não? Ainda não. Madonna é uma caixa de É problema, show, hein? né? Madonna, Elza Soares. Se precisar de uma linha inteligente problemática, eu te Então, dou. adoro, Até adoro. eu. Não, Até calma, eu. calma. Não, pra fazer... Não, melhor não. Melhor não, né? O que você pensa? O que você quer que faça da tua obra quando você não estiver mais aqui? Ai. Nossa, Théo, o que você vai fazer com as minhas obras? Não vai jogar fora e tacar fogo, pelo amor de Deus. Arrebento ele. Não. Espero estar aqui pra eu poder quero que tenha o arrebentar. mesmo carinho, né? Ou que vá pra casa de pessoas que gostem.
Na verdade, a gente faz... Você prefere que vá para diversos lugares Pode ou que ser. fique no acervo num lugar só, um memorial? Nunca pensei nisso. Instituto Fernanda Nepomuceno, há mais de 100 anos. Não? Pessoa? Que- Eu vai acho saber. assim, é legal quando vai para um lugar que você sabe que as pessoas elas vão, sei lá, elas vão pensar naquilo, elas vão ter um olhar diferenciado, um olhar carinhoso. Porque você espana eles, não espana, tira Inspire. pozinho, né? Sim. Não mantém? De vez em quando você tem que retocar? Tem. De vez em quando quebra alguma partinha, né? Dependendo do salão que vai. Já aconteceu de ir para salão e, entendeu? A moça foi fotografar, derrubou a Vera Fischer. Eu fiz uma Vera Fischer. Derrubar a Vera Fischer. Derrubaram a Vera Fischer. Tá, Não é muito difícil, porque a Vera Fischer para derrubar, até a original tá escuta, fácil. Ela estava com uma tesoura atrás e com um ramalhete de flores. Você lembra da história da Vera Fischer, da tesoura? Acho que não. Mas vamos lá, temos tempo. Ai, que agora eu lembrei, né? De cair foi... Né, eu tive que refazer, mas a história era essa. A Vera Fischer... Não lembro... era Bem no primavera. microfone. Era primavera. Era um Como salão hoje, de primavera. Sim. Que a gente tinha que fazer uma coisa. Daí... Cabeça de louco, né? Primavera, Vera Fischer. Primavera, vou fazer a O que é a Vera. mente do artista, né, gente? É muito boba, né? Não dá nem pra usar droga, a gente já é ruim. É muito bobo. A gente já é ruim. Primavera. Então, a Vera. Nossa, a Vera, loirona com aquele olho azul. A Vera tem uma história, você vai lembrar. Tem uma história que ela, coitada, ela estava numa fase muito ruim, largando do marido. Foi uma fase que ela ia para as boates, encher a cara, se drogava. Lembrei. Subia Opa. em cima da mesa, arrancava Sim. a roupa. E daí ela Pagava tinha... peitinho pra paparazzi. Não, Lembrei. Mas o pior foi que ela teve uma questão com a babá. A babá, ela tirou uma tesoura, ameaçou a babá com a tesoura. Ah, é verdade. Pois é, poucas pessoas lembraram. Isso foi pós-Felipe Camargo. Foi depois de Exatamente, Jocasta. Jocasta foi o começo da derrocada. Vai mexer com os gregos. E daí ela foi pra Primavera, foi na Martha Watts essa exposição. Então ela tinha as flores na frente, que eram lírios da paz. Aham, e a tesoura nas costas. Tesoura na costa. Mas essa tesoura, ela tanto pode ser pra tesourar, como pode ser pra ter cortado o lírio, né? Sim, Fica à sim, vontade pra do podar o freguês. lírio, é claro. Mas aí teve uma turista, sei lá de onde, pá, ela foi Puxa lá visitar, vida. bateu, daí leva pra casa, daí você tem que fazer, é o mesmo processo. Pega jornal, passa de novo, lixa de novo, a cor, a gente mistura as cores, não é uma cor assim. Você não compra isso pronto, é? Não, Você tem que daí chegar no você tom. tem que chegar, né? Já passei por isso. Daí você passa o verniz ele já desiguala, então é um pouco Sim, trabalhoso, sim, é trabalhoso. né? Mas é o que tem. Mais Mas um motivo para você formar uma nova geração que mexa com isso. Para Para manter isso aí. Não sei, em Piracicaba, bom, se alguém, né, que tá ouvindo, fale. Eu acho. Não, vai pintar, tenho certeza. E tem gente que faz... eu não lembro de onde é. Tem uma mulher que ela... Não lembro o nome dela. Madalena, Marilena, preciso ver. Faz tempo que ela tá assim, sabe? Tipo, na minha agendinha para eu olhar com calma. Mas ela faz trabalhos menores e, assim, bem perfeitinhos, assim, sabe? Mais minuciadinho e tal. Eu acho muito legal, mas não é a Fernanda. Então, porque você vai olhando outras artes, e tem coisa que eu admiro muito, mas não é a Fernanda. A Fernanda é essa coisa mais jogada. Esse exclusivismo eu acho importante. Que tipo assim, que você tem que... não é igual o Elton. Nem tenho essa proposta de ser igual. Nenhum boneco tem que ser igual, mas tem que lembrar. Exato. Ele tem que ter alguma conversa. Que você fala, quando você subiu com as caixas aqui no estúdio e começou a tirar, gente, a mente da gente é muito dinâmica, né? Veio muita coisa, muita informação, muita... Arte é extraordinário, né? É legal. Mas eu tenho certeza, uma das pretensões, isso eu falo sem o menor vaidade. A gente tem a pretensão de que esses programas do Piracult, eles sejam documentos para a posteridade, sabe? Sim. Hoje a gente sofre muito por falta de referência. Por exemplo, eu não tenho foto dos meus bisavós, né? Claro, a condição econômica era toda outra, né? Fiz um trabalho de pesquisa e encontrei antepassados na Espanha no ano de 1500. Completei a árvore do ramo do meu avô todinha até 1500 e está andando para trás ainda. Mas não tem pintura, não tem registros de localidade, é tudo muito, né? Eu acho que os nossos netos serão muito privilegiados quando a gente não estiver mais aqui de assistir esse programa. Com certeza. Né? Eu quero que uma neta minha fale, pô, quero aprender a fazer esse negócio. Garota, vai. Não sei nem se vai ter Google na época, mas você vai atrás de uma Alexa da vida aí. Não sei se vai ter jornal também. Não sabemos se vai ter jornal, né? Espero que sim, espero que... Papel é um derivado da celulose. Pesquisa, tem
Se acabarem com a internet, tem a enciclopédia, você vai atrás. Vocês vão descobrir como é que faz isso aí. Só não faça das folhas da enciclopédia, por favor. Por favor. Né? É uma coisa que... Exatamente. Fernanda, um prazerzão receber você. Prazer foi meu, Maurício. Né? Tinha que ser hoje, tinha que ser muito legal. nesse formato. Quero te agradecer de coração. Né? Eu que agradeço. Vamos reforçar então as redes sociais. No Instagram. Sim, Arroba Fer. Fer. Não, é Fê. É Fê. Fer. É Fer. Underline. F-E-R, né? Tá certinho, então? É que eu nunca me procuro no Instagram, eu sempre tô achada. Então não Agora, sei. o teu telefone, não É sei, que nem não meu ligo pra telefone. mim. É. Não sei. É Fer Underline Nepomuceno. Legal. No Facebook tá Fernanda Nepomuceno. Tem uma página Arte que Cura. De vez em quando tá meio misturado as conversas, sabe? Mas a pessoa que entra lá vai se achar. Não, lá normal. também. É igual as minhas redes. Hoje eu fui conversar com um produtor do Rio de Janeiro pra trazer um show de humor pra cá. E o cara muito pomposo, eu queria ver o seu portfólio de artistas. Eu falei, olha, querido, eu sou um produtor local. O que a gente faz tá no Instagram. Se tiver bom pra você, é ótimo. Fuça lá. É Importante isso é que a gente aí. consegue o patrocínio pra trazer o cara. E o cara é muito bom, o humorista que a gente quer trazer. O cara é muito um moleque novo, mas com a cabeça assim, inteligentíssimo. Falei, olha, eu já reparei que ele tá só no eixo capital interior do Rio. Quero ser o primeiro a trazê-lo pra São Paulo, porque ele tem potencial, né? Ele faz muita piada de bairro do Rio, né? Eu acho que vir pra cá vai ser bom pra ele até pra... Ele é muito inteligente, sabe? Começar a fazer paralelos Rio-São Paulo. Sim. É um cara que se der corda, ele vai longe. Chama Daniel... Fugiu agora. É um que fala assim, é raiz de Nutella. Você se acha uma artista raiz ou uma artista Nutella? O artista Nutella é aquele que vai produzir, deixa tudo limpinho. O raiz, não. Ele tem um pote de margarina na mesa, ele vai começando... Ele fala sobre médico raiz e Nutella, jogador raiz e Nutella, tudo em cima de raiz e Nutella. Ele desenvolveu o show dele inteirinho. Que legal. E é muito divertido. É Daniel alguma coisa, fugiu o sobrenome dele agora, Eu mas sou o cara é raiz. muito bom. Eu tô derivando. Eu busco né? uma Nutella, eu tenho mas toque. eu ainda sou raiz. Eu tenho você toque. tem Eu o tenho um tal de toque. A mesa tem que estar limpinha. Você vai ser a câmera tem que estar alinhada. Danilo, aonde a gente termina esse episódio? Desce, sir. Ali? Em cima? Fernanda, muito obrigado pela tua presença. Certo que seja o primeiro de muitos encontros, que a gente tem assim muita coisa seja. para falar. E o Piracult de hoje fica por aqui. Mas a gente continua com recortes inteligentes, tanto nas redes sociais do Instagram, do Facebook. E se você achou proveitoso, por que não? Compartilha com seus amigos o link desse programa no YouTube. Fortaleça o canal junto com a gente. Nós somos da Metropolitana, esse é o Piracult. Eu sou Maurício Ribeiro. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Falling you